precisamos falar sobre HIV. E aí hoje eu trouxe esse menino daqui, esse cara maravilhoso. Sou fãzaço. Não levanta tanta expectativa. Gabriel Estrela. E aí, meu querido, fala um pouquinho do seu trampo pra gente. Olá, sou Gabriel Estrela. Tenho um canal também aqui no YouTube chamado Projeto Boa Sorte, que é um projeto para além do YouTube. A gente faz peça de teatro, oficina, show de música, sempre usando a arte para falar de HIV, de saúde sexual, tentando fazer essa conversa ser mais leve, mais gostosa, porque é muito ruim a gente querer falar de sexo e botar medo no meio, né? Botar esse terrorismo. Isso acaba sendo muito contraprodutivo. Então a gente tem, há 3 anos já, procurado formas inovadoras de fazer essa conversa acontecer. O canal do Gabriel vai estar aqui em cima, no card, vocês podem clicar e conhecer. E eu queria tirar uma coisa do armário aqui. Gabriel, você é portador de HIV? Ah, sim. Acho que é uma coisa... Vivo com HIV tem... Eita, que ano é esse? 2018? 2018. Tem 8 anos que vivo com HIV. E aí eu quero fazer uma pergunta que é uma pergunta muito sincera. Assim, dá pra viver bem com HIV? Tem alguma coisa que você deixa de fazer por teu vírus? Nossa, a gente tem um imaginário muito forte, né? De pessoas vivendo com HIV na década de 80 e 90. E aquela realidade, por motivos óbvios, de passou 40 anos, não é necessariamente a realidade que a gente tem hoje. Mas a gente vive uma dicotomia no Brasil que a gente tem uma dificuldade muito grande de acesso à saúde. Então a gente consegue, no país, ter pessoas que acessam a saúde e vivem muito bem e ter pessoas que não conseguem acessar a saúde e vivem muito mal, né? E a gente ainda tem pessoas morrendo em decorrência de AIDS, principalmente por falta de acesso à saúde. E quando eu falo saúde, a saúde de forma ampla, né? É ter acesso aos medicamentos, mas também às consultas, poder trabalhar, frequentar a cidade, tudo isso tem a ver com saúde, né? O HIV, para além do que ele provoca no nosso corpo, ele tem uma questão de estigma que faz muita gente sofrer ainda, né? Tem pesquisas, inclusive, que mostram que, por exemplo, a solidão é um fator que pode prejudicar o sistema imunológico. A gente tem várias questões sociais que contribuem para que ainda hoje existam pessoas que vivem com HIV e não sabem, que vivem com HIV e não fazem teste, não fazem o tratamento, desenvolvem AIDS e morrem, né? É um cenário complicado. Mas para quem acessa a saúde, o medicamento hoje não é tóxico como era antigamente, né? As pessoas tomam medicamento com poucos efeitos colaterais, conseguem viver uma vida normal, como a de qualquer outra pessoa. Tem alguma coisa que eu faça que você não consegue fazer? Transar com mulher. É a única... Mas não tem muito a ver por causa do HIV, não. Cara, eu gosto muito de falar isso, né? Ninguém precisa mudar sua vida por causa do HIV. E, na verdade, ninguém precisa fazer nada que não queira, né? É uma realidade muito difícil da gente aceitar, porque a gente vive imbuído de direitos e de deveres, mas a realidade é que no final do dia a gente só faz o que a gente quer. Então, todas as mudanças na minha vida que aconteceram depois que eu fui diagnosticado com HIV, aconteceram porque eu quis, né? Então, eu tomo medicamento porque eu quero, porque isso pra mim vale a pena, porque eu entendi que isso é importante pra mim, né? Todas as mudanças que eu fiz na minha alimentação, na minha relação com o exercício físico, são coisas que eu entendi que valem a pena pra minha saúde. Independente do HIV, poderia ter tido outros eventos na minha vida que me levassem a entender que valia a pena consumir vegetais orgânicos, por exemplo. Eu sempre vejo, toda vez que eu já li muita matéria sua, já vi muita entrevista com você, e a galera sempre bota, até porque eu quero ter essa liberdade com você, Sim. Sempre bota o Gabriel como exemplo de superação. Gabriel aqui, convive com HIV, conquista, tal. Você teve um momento edificante na sua vida, assim, você fala, brilhou uma estrela mágica, você acha que você tem uma coisa dessas, assim, inspiradora, ou você, tipo, é normal? Tem alguma coisa, tipo assim, hoje o dia pode ser o último, vou ver cada segundo como o máximo, ou tipo, porra, segunda-feira é foda, hein? Eu acho que o que acontece comigo, que é edificante, não é tanto em relação a mim, mas mais às pessoas que me rodeiam. Tenho uma família maravilhosa, né? Eu tenho uma família que me apoiou quando eu disse que eu era gay, quando eu disse que vivia com HIV. Na época eu namorava um cara que também ficou do meu lado. Eu fui encontrando muitas pessoas incríveis, né? Então hoje, poder trabalhar, poder estar aqui falando sobre isso, no canal, principalmente para homens heterossexuais, né? É vencer uma barreira. E eu tenho encontrado muitas pessoas assim no meu caminho. Eu acho que de fato, o que pode ser o grande diferencial na vida de alguém que é diagnosticado com HIV é o suporte, é o contexto, né? Tanto de profissionais de saúde, mas também de família, amigo. Por isso eu acho importante esse processo, né? De quem tá assistindo se preparar para talvez um dia conhecer alguém que vive com HIV e dar esse amparo para essa pessoa, né? E dar esse carinho, esse suporte, isso é muito importante. A gente conversou no evento que a gente fez na Sara
Saraiva sobre o número de pessoas infectadas com HIV que está crescendo. E você teve até a gente teve até um momento polêmico ali, que é o polêmico. Porque é um número que tende a aumentar, muito mais se a gente for levar em consideração quanto que as pessoas se cuidam sexualmente, né? E sem contar que também tem outras doenças, hoje em dia, piores do que o HIV e que a gente não fala a respeito também. Sim, o HIV, ele é muito ideológico o que se fala sobre o HIV, né? Ele é construído para ser o fantasma que vai assustar as pessoas a buscarem saúde sexual, vou fazer aspas, porque a compreensão do que é saúde sexual na nossa sociedade ainda é usar camisinha e não pegar doença. Contrair uma infecção não significa não ter saúde e não usar camisinha não significa necessariamente estar descuidando de sua saúde. Hoje a gente tem várias opções de prevenção e é legal a gente estar atento a todas elas. Agora, minha briga com os números é que desde a década de 90 que os números são feitos para criar um grande alarde na população, que foi muito importante lá no começo, né? Porque não se sabia muito sobre o que estava acontecendo, mas hoje a gente tem condição de usar esses números de maneira mais articulada, de explicar melhor o que são esses números. Então, por exemplo, a gente vai ver muitas vezes a galera falando assim, o número de casos de HIV tá aumentando, o número de pessoas vivendo com HIV tá aumentando. Isso, na verdade, é uma coisa boa, porque as pessoas não estão morrendo tanto quanto antes. Graças a Deus. Né? O que preocupa é o número de novos casos ao ano não estar diminuindo. E isso tem a ver com educação sexual. Porque, olha só, quando você diz que o número de pessoas vivendo com HIV tá aumentando, você tá constatando um fato que não vai mudar enquanto não curarem o HIV. Certo. Porque eu vivo com HIV, vou ter uma vida longa, não vou morrer em decorrência da AIDS e as infecções vão continuar acontecendo. Mas o número de novos casos revela pra gente que a gente tá falhando em ensinar prevenção. Eu vi uma pesquisa, eu falei que não ia trazer pesquisa nenhuma não aqui. Traz, é ótimo. Mas essa pesquisa foi uma pesquisa, a única pesquisa que eu achei relevante pra trocar essa ideia com você. Eu vi que tem um número, acho que 60% das pessoas com novos casos que contraíram HIV, eles já tinham feito um teste de HIV antes e tinha dado negativo. Ou seja, as pessoas, sei lá, transaram sem camisinha, ficaram preocupadas de terem contraído o vírus, fizeram um exame, deu negativo, falou, tudo bem. E foram lá, tiveram outra experiência sem camisinha e aí contraíram o vírus, ou pode ter tido uma experiência de transfusão de sangue, ou algum outro tipo de contaminação. E isso fala, acho que encaixa muito no que a gente fala sobre o que é educação sexual. Você falou uma coisa pra mim, eu gosto muito do Gabriel, gente, é um cara que eu aprendo muito, sobre camisinha. As pessoas não têm que usar camisinha. Gente, ninguém tem nem que sair de casa se não quiser. Camisinha é uma escolha. Isso é Você pode usar ou não, entendeu? Aí a gente para de achar que é uma coisa natural e para de se matar quando não tá usando e começa a se responsabilizar pela nossa saúde. Quando eu digo que ninguém tem que usar a camisinha, não é pra dizer que as pessoas devam não usar. É pra dizer que, cara, quando você decide usar a camisinha, você tá tomando uma decisão consciente pela sua saúde. Então, se você decidir não usar, que isso também seja consciente. Sim, foi um acidente, não usei. Não, você escolheu um discurso não usar. que a gente aceita muito fácil, né? E semana seguinte faz a mesma coisa de novo e não para pensar nisso. Isso que você falou das pessoas terem feito o teste, eu não conheço esse dado, não sei qual que é o contexto dele, mas ele me traz lembranças de experiência com testagem que são muito frequentes, que é essa associação, né, de eu vou fazer o teste se eu tive uma relação de risco. E aí a gente tem um problema muito grande nisso. Primeiro que risco não é algo muito claro pra todo mundo, né? Então, por exemplo, homens héteros com frequência acham que fazer sexo vaginal sem camisinha não é risco. Transar com uma menina que conheçam não é risco. A gente ainda tem muita essa mentalidade em homens héteros. Vai ter gente, por exemplo, que acha que transar com alguém que vive com HIV e sabe que tem HIV é risco, mas que transar com alguém desconhecido não é. Sendo que, na verdade, hoje a gente sabe matematicamente que se alguém vive com HIV e tá em tratamento, a chance dessa pessoa transmitir é zero. Então é muito mais seguro você transar com alguém que sabe tá em tratamento do que você transar com alguém que você não sabe nada. E esse é um outro fato que é muito louco, que é o jeito como a gente evoluiu no tratamento do HIV muito, também, né, cara? A gente tá vendo pesquisas de você poder ser pai, ser mãe com HIV e não passar pro seu filho. Exato. E olha que loucura, é algo que a gente não estudava e não tinha a menor perspectiva disso. O aumento de anos que uma pessoa com HIV pode viver hoje em dia é quase o mesmo vida de uma pessoa que não contém, sabe? Por tratamento, por estar cuidando. Só que a gente não fala disso. Não fala. A gente fala só da parte ruim, tipo, a gente fala que Cazuza, Fred Mercury, Renato Russo, tá? Beleza, mas e as pessoas que
estão vivos e que estão bem. Tem um imaginário que vem muito da década de 80 e 90, de que se a gente fala das pessoas que vivem com HIV e estão bem, a gente tira o medo do HIV e que isso é péssimo para prevenção. Quando, na verdade, todas as discussões que tem internacionalmente sobre educação sexual dizem que a gente tem que parar de usar o medo como uma forma de educação. Sim. Né? Sem contar que a gente acaba tornando quem tem HIV um vilão. Pária. Tipo, não, ele tem HIV ali, ó. Tira ele dali. Eu lembro de piadas que a gente fazia no colégio não, ele tem AIDS. Não encosta nele. E era um bullying, olha que bullying babaca, sabe? Tipo, e é uma construção, as pessoas odeiam isso, mas é uma construção social que a gente faz que a gente não deveria fazer. Hoje em dia, se você pega as campanhas do governo, elas são muito focadas, elas são muito positivas, né? Focadas em você ter prazer, em você garantir uma vida sem a preocupação com HIV, você usar camisinha tem essa mensagem positiva. Mas se você vai pra década de 90, era tudo assim, você tem que se defender do outro, proteja-se, né? Fulano amava fulano que morreu de AIDS. Tinha um tom mórbido, é a propaganda do sabe? escorpião, você já viu aquela? E é tenebroso. E até hoje tem gente que acha que isso funciona. E aí coisas tecnicamente menos curáveis a gente nem fala, tipo sífilis. Não, tem que transar com camisinha, senão pega AIDS. E a sífilis? Não, sei lá que é isso. Isso é coisa de filme antigo. Sim, se a gente falar assim com o avô, com a avó, eles vão entender que a sífilis era pra geração deles o que o HIV é pra nossa geração. E voltou, né? E tá voltando. De repente, encontra-se a cura pra sífilis. A cura pra sífilis nunca mudou, ela é a mesma desde que foi encontrada. Curar sífilis é muito rápido. Você toma a injeção de bezetacil e ela passa muito rápido. Tem-se uma negligência sobre a sífilis porque apareceu algo mais potente em causar medo na sociedade, que é o HIV, né? Antes da sífilis, talvez fosse, não sei, a tuberculose. E isso é da sociedade, né? Procurar um vilão pra gente juntos lutar contra eles. Mas a gente não precisa disso. A gente pode procurar um objetivo bom pra gente ir junto nessa direção. É que esse papo daqui é um papo que eu já tô até prevendo nos comentários, porque ele tem vários níveis de entendimento que a gente precisa ter. O primeiro deles a gente não quer que pessoas contraiam HIV. As pessoas precisam se prevenir. Gravidez indesejada, que é um problema no Brasil também, sífilis e outras várias DSTs. Esse é o primeiro ponto do papo. Perfeito. Segundo ponto, a pessoa contraiu HIV. Como é que é a qualidade de vida dessa pessoa? A gente exclui a pessoa que tem ou a gente traz essa pessoa pra dentro, a gente oferece tratamento, a gente oferece acolhimento, traz... Porque ainda é um ser humano, não é um ser humano menor ou maior ou melhor, não é um... A Mari Torquato fez um vídeo muito bom falando sobre, é um exemplo de superação. Não, é um ser humano que tá tomando remédio e tá rolando, do mesmo jeito que um diabético toma insulina, do mesmo jeito que pessoas têm deficiência renal e tomam remédio pra deficiência renal e continuam vivendo. É o cotidiano. É o cotidiano, não tem nada sabe? de especial. Eu acho que uma segunda-feira é tão ruim pra mim quanto é pra você, sabe? Tipo, às vezes você acorda e, tá trânsito na Radial Leste, é problema do mesmo jeito. Queria saber uma última coisa, assim, como é que é a sua rotina, assim, de medicação, de tratamento, o que você tem que fazer sempre, o que você não tem que fazer sempre? Hoje a gente tem no Brasil mais de 20 medicamentos, isso eu acho legal de dizer também, né, que o tratamento de HIV, ele não é o mesmo pra todos. A gente tem um protocolo de uma base de como que é o ideal que isso sirva pra todos. Esse protocolo é pensando no coletivo. Quando vai pro individual, que é a pessoa no médico, tem que ser feita uma adaptação. Se eu tomei o remédio do protocolo e não me dei bem com ele, eu posso procurar outro. Tá. Né? É uma das coisas que mais me perguntam, que quando eu falo, eu percebo que ainda é uma dificuldade dos médicos entenderem. Quem faz o tratamento, e isso é pra tudo, não é só pra HIV, é a pessoa que tá fazendo o tratamento, né? O médico tá ali pra orientar, pra mostrar alternativas, mas quem decide sempre é a gente, é quem tá do outro lado, porque é a gente que vai ter que passar por isso. O medicamento que eu escolhi hoje é um medicamento que eu tomo, são 2 comprimidos, 3 medicamentos, tomo uma vez por dia. É um medicamento que não me dá nenhum efeito colateral e já é o 4º esquema. Você vê o tanto que é real essa coisa de poder escolher, né? Nenhum desses esquemas eu troquei porque tava péssimo, porque não tava funcionando, nada disso. Eu troquei porque foram escolhas que eu fui fazendo junto com o meu médico, sempre em busca de saúde. Muitas pessoas falam assim, qual que é o melhor remédio contra o HIV? A questão não é o melhor remédio contra o HIV, todos eles são efetivos. Mas qual que é o melhor remédio pra minha rotina, pro meu corpo, pro meu dia a dia? Como é que eu me adapto a isso? Quando a gente procura saúde, né, a gente procurar parar de evitar doenças e começar a procurar uma autonomia da nossa vida. Saúde é autonomia, né? Quando eu falo, por exemplo, por que é bom não pegar HIV? Porque isso garante a tua autonomia. Você tem uma maior liberdade de escolha. Se existe alguma outra coisa aí que coloca, né, empecilhos, que coloca mais escolhas pra você fazer, talvez você tenha que colocar alguma coisa na espera ali pra voltar
depois e tal. A gente fala muito de saúde em cuidar de problemas que estão acontecendo, em vez de prevenir problemas antes de acontecerem. É uma coisa difícil de trabalhar quando eu começo a falar sobre HIV, porque eu tô falando de uma infecção específica. Como é que eu amplio isso pra gente entender e falar de saúde? E você tem uma outra pergunta? Você tem algum problema com alguma outra doença que possa acontecer? Então, por exemplo, putz, passei uma gripe pro Gabriel, já era. Puta, ferrou? Ou tipo, não. completamente de boa, O que acontece? O remédio, ele impede o vírus de continuar operando no nosso organismo. Então, quando a gente tá com um remédio que se ajusta bem ao nosso organismo e que tá sendo efetivo contra o vírus, não tem ação do vírus no meu organismo. Na época de 80 e 90, se falava muito de AIDS, porque como não existia tratamento, invariavelmente quem tinha HIV chegava no estágio de AIDS, que é a doença manifestada, né? Mas quem tem HIV e tá com isso controlado, nunca vai ter essa infecção crescendo e virando AIDS. Então eu vivo com HIV, mas não tenho AIDS, nunca tive AIDS, não planejo ter. Tô de boa com meus medicamentos aqui. Porque até hoje muita gente não sabe nem a diferença, né, entre HIV e AIDS, de entender que o HIV é um vírus que promove uma infecção e só se a gente não trata é que vira AIDS, que é a doença que pode causar a morte. Mas hoje em dia, com a gente tratando, quem vive com HIV pode viver sem nunca ter AIDS, sem ter nenhum efeito do HIV no nosso organismo, né? Então, tendo um sistema imunológico como de uma pessoa que não tem. E, inclusive, uma outra parte que é legal, né? Além dessa questão da nossa saúde, é que hoje a gente sabe que quem vive com HIV e tá em tratamento não transmite o vírus. A gente tá falando disso desde 2010. Hoje a gente já tem mais de 4 estudos internacionais muito grandes. Um deles analisou mais de 50 mil relações sexuais, pra você ter ideia. Caramba. Que dizem que quem tá em tratamento pro HIV não transmite o vírus. E o quanto que a gente fala disso? É tão pouco. Lá no projeto a gente fala bastante, mas é muito pouco. E é importante a gente falar disso porque aí a gente tira a pessoa que vive com HIV desse lugar de vilão, de a gente tem que combatê-lo, e coloca essa pessoa num lugar de pivô mesmo disso, né? De vamos trazer essa pessoa pra conversa sobre a prevenção, para o centro do debate, e ela agora faz parte disso, né? Tanto quem vive com HIV quanto quem não vive podem juntos contribuir pra impedir a transmissão do HIV na sociedade. Cara, eu tô só feliz que você veio. Eu estou que bem papo feliz maneiro, também. que tão bom a gente poder conversar, tão bom seguir adiante. Sim. Eu queria pedir aqui uma coisa que eu nunca peço. Ah, meu Deus. Mas eu fiquei feliz aqui. Beijo. Não, Obrigado. minha namorada ia ficar só Essa hora que todo mundo dá os dislikes assim, para, gente, é brincadeirinha. Eu queria saber que você recomendasse. Por exemplo, vamos pensar que o cara viu o vídeo agora e falou, pô, quero saber mais. Além do projeto Boa Sorte. Não, é o projeto Boa Sorte. Eu não ponho minha mão no fogo por ninguém, pra ser muito franco. O Ministério da Saúde tem uma equipe muito legal, mas eles têm uma dificuldade de burocracia de atualizar o material deles, então não é sempre que o material deles está atualizado. E é muito difícil encontrar um lugar que tem informação atualizada. Por que eu recomendo o projeto Boa Sorte e não ponho minha mão no fogo por mais ninguém? A gente produz conteúdo 2 vezes por semana, com uma frequência. A gente acredita que educação sexual é um processo gradativo. Ninguém termina de ver esse vídeo e tá sabendo de tudo e super garantindo sua saúde. Quando você vai lá no projeto, você tem, então, uma frequência para pensar a sua saúde sexual em outros aspectos e ter um trabalho contínuo sobre isso. Maravilha. Mas, em quase toda a cidade do Brasil, existem ONGs sobre o assunto. Nisso eu confio muito, porque você vai lá e fala com gente que tá envolvida nesse movimento, gente que tá estudando, porque às vezes o médico é infectologista, ele vai estudar um monte de coisa, tem paciente pra atender, mas quem tá no movimento de HIV/AIDS tá focado só nisso. Né? Então, procura uma ONG na tua cidade se tá precisando de uma ajuda ou quer ajudar alguém. Isso eu confio muito mais do que essa coisa estática da internet, de procurar conteúdo, porque às vezes tá desatualizado, o negócio anda muito rápido. Maravilha. Muito rápido mesmo. O projeto Boa Sorte vai estar aqui embaixo, é só clicar pra assistir. E é isso. Valeu.